Gente, na publicação passada, eu tratei com vocês da morte a partir de um mito amazônico e um mito da Grécia Antiga com a ajuda luxuosa de uma escultura de Antônio Canova. Dessa vez eu queria tratar de duas outras modalidades de morte. A morte heróica e a morte trágica. Que são, na verdade, duas formas de percepção que a humanidade experimentou ao longo dos séculos. Na arte neoclássica, lá do século XVIII, houve uma priorização sobre a morte heróica, dentro de um contexto, inclusive, de luta contra a tirania das monarquias absolutistas, né? A morte como um exemplo na luta por um ideal de fraternidade, igualdade e de liberdade. Para falar sobre esta percepção da morte, eu vou comentar aqui uma obra muito conhecida, né, que é A Morte de Sócrates, do pintor Jacques-Louis David. A outra modalidade, a morte trágica, ela já não encontra tanto significado de edificação moral, muito pelo contrário, ela se depara com a falta de significado, com a nossa fragilidade, com a nossa vulnerabilidade, né? Diante da realidade externa, de uma catástrofe, de uma inundação, de um naufrágio, ou da realidade interna, de uma doença, da morte lenta, da crueldade, da loucura. Para falar sobre essa segunda modalidade, eu vou tomar uma obra do romantismo, que é uma escola, uma tendência artística, que priorizou a morte trágica e em oposição à heróica, né? Mas eu vou falar sobre ela a partir da tela A Balsa da Medusa. A Balsa da Medusa, de Théodore Géricault. A gente vai ver essas duas telas aí na sequência. Vamos lá? Na tela A Morte de Sócrates, Jacques-Louis David, pintor acadêmico, que seria eleito deputado constituinte na Revolução Francesa, toma como exemplo de ética os últimos momentos de Sócrates, que, prestes a morrer por envenenamento, continua ensinando os seus adeptos, sem medo da morte. Já em A Balsa da Medusa, Théodore Géricault, expoente do romantismo, toma o fato do naufrágio de uma missão militar francesa na fragata chamada Medusa, em que um grupo de sobreviventes passa 2 semanas no mar, convivendo com a fome, com a sede, com o canibalismo e com a decomposição dos corpos. São obras fantásticas, né? Belíssimas. São obras que têm um caráter assim eloquente, são narradoras de histórias com fins edificantes, nas quais o foco não é mais o que vem depois, né? O foco é o que acontece com quem fica aqui nesse plano. Acontece num caso de uma grande motivação para você enfrentar a luta, as dificuldades, né? E acontece de você, no outro caso, não entender o porquê do significado de você estar aqui, né? Veja bem, por ocasião das grandes guerras, a humanidade passa por esses dois momentos, né? A morte heróica, vou dar um exemplo aqui, com Guerra e Paz, do Tolstói. Ele, no primeiro volume, ele está descrevendo o momento em que o imperador russo passa em revista as tropas, se preparando para a batalha contra os franceses, né? E lá tem o personagem principal, que é o Rostov, e ele descreve o que ele sente, né? Uma sensação de esquecimento de si mesmo, enquanto o imperador está passando lá na frente, né? Uma máscula consciência da sua força, um fascínio por tamanha solenidade. Ou seja, esse é um momento de exacerbação do patriotismo, da causa, né? E é interessante a expressão esquecimento de si mesmo, né? Existe uma consciência oceânica e você se dissolve, perde a sua capacidade de elaboração. Acontece nas ditaduras isso. Outro exemplo é da última trilogia de Mia Couto, que se chama As Areias do Imperador, que mostra que está ambientado, é um romance histórico sobre
o último reinado independente de Moçambique, quando o Portugal quebra essa resistência, né? Tem lá uma personagem feminina que é a principal, chama Imani, né? E ela vivencia esse confronto da invasão portuguesa, tal. E ela diz assim no seu relato: a diferença entre a guerra e a paz é a seguinte: na guerra, os pobres são os primeiros a serem mortos. Na paz, os pobres são os primeiros a morrer. Veja que ela insere aí um corte de classe, né, nessa tragédia. E agora um corte de gênero. Ela diz: para nós, mulheres, há ainda uma outra diferença. Na guerra, passamos a ser violadas por quem não conhecemos. Enfim, duas dimensões da morte que está presente atualmente, né, em vários momentos, né? A gente tem essa coisa da morte trágica na pandemia, que sentido tem, né? E vez ou outra aparece esse heroísmo. Enfim, eu até teria curiosidade de saber de vocês, né, o que predomina, né? Você tem uma percepção da morte heróica, da morte trágica, ou da morte da passagem de um plano para outro, né? Da minha parte, eu tenho como referência aquele que une essas três dimensões, né? A morte como um exemplo ético, né? A morte que, mesmo no momento em que você sabe dessa passagem, tem consciência disso, mas sente uma fragilidade, né? Porque me abandonaste, a morte trágica, né? E a morte como passagem para um outro mundo. Mas aí isso tem a ver com um outro tema que eu quero comentar com vocês, que é a fé na arte, que é o último tema desse meu livro, Segredos da Alma na Arte. Muito obrigado.